Pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô trazendo para vocês aí Halo Campaign Evolved aqui na RX 7600. Esse jogo lançou hoje, né, dia 23, na verdade é madrugada, então é dia 24 hoje, mas enfim, né, lançou dia 23 no acesso antecipado e hoje a gente vai fazer um teste completo na RX 7600 e conversar um pouco sobre a incrível otimização desse jogo. Já tô testando há um tempo, tá? Estamos aqui em 1080p com tudo no low, vamos testar do low até o ultra, tá? E o FSR 4 está ativado com o preset ultra, que seria equivalente ao preset qualidade, né? Então a gente vai dar uma testada aqui, vamos dar uma andada pelo mundo, pessoal. Por enquanto o jogo tá sensacionalmente leve, cara. Eu imaginei que esse jogo ia vir naquele padrão Unreal Engine, né? Unreal Engine 5 com bastante queda de quadro e stuttering, mas assim, de início, cara, praticamente nenhum stutter eu tive nesse jogo, então tá até esquisito, cara. É até esquisito falar isso porque o Unreal Engine 5, vocês sabem como é que é, né? Esse desastre que foi essa engine durante toda a geração, cara. E é uma boa notícia, né? Pelo menos pra mim é uma excelente notícia. Pra todo mundo que vai jogar esse jogo é uma excelente notícia, né? Eu tô vindo aqui nesse combate aqui pra gente dar uma olhada, né? Até pra gente ver como é que o jogo tá se saindo nesses momentos mais intensos aqui de gameplay. E tá segurando bem, cara. A gente tá nessa média aí dos 88, 85, 89. Então o jogo no low tá bem tranquilo, tá? O jogo não perde tanta qualidade gráfica assim no low. Os jogos em 2026 eles estão assim, né? Mesmo no low, eles não perdem tanto a qualidade gráfica. E isso é até ruim por um certo lado. Existe um debate, né, entre o pessoal que testa hardware, porque a gente sabe que seria até ideal que o jogo ficasse um pouco mais feio no low, que é pro pessoal que tem um hardware um pouco mais modesto acabar conseguindo rodar o jogo, né, com mais facilidade e ter aí uma experiência boa, né? Mesmo num hardware bem mais fraquinho, bem mais modesto. Tem muita gente que usa RX 580 até hoje, né? Não faço ideia de como é que deve estar nesse game, mas se ele ficasse um pouquinho mais feio, talvez esse pessoal conseguisse rodar com um pouco mais de margem, mas ainda assim o jogo está extremamente bem otimizado, tá, pessoal? Passando aqui para as nossas configurações, vamos para o preset médio, tá? A gente espera carregar um pouco aqui e vamos direto pro gameplay. Do high pro médio, pessoal, a gente tem uma queda de mais ou menos ali uns 10 FPS, tá? O gráfico, ele dá uma melhoradinha, principalmente do quesito de texturas, tá? Mas ainda assim a gente fica com um desempenho muito interessante, tá? A gente fica ali na casa dos, ó, até um momento aqui que deu uma subida maior no frame rate, tá, pessoal? Mas geralmente a gente fica na casa dos 70 FPS quando tá no médio, tá? Essa parte aqui, por incrível que pareça, tá um pouco mais leve, mas, ó, quando a gente vem pra cá, a gente vem para os 73, ó, 70. Quando a gente olha para um cenário um pouco mais amplo, tá? A gente acaba caindo um pouco o frame rate. E eu quero que vocês se atentem bem durante todo esse teste à nossa linha de frame time, tá? Porque tá realmente impressionante o trabalho que eles fizeram para corrigir os stutters nesse jogo, né? E ele não tem compilação de shader também, esse game, tá? Para quem baixa ele no Xbox PC, ele já vem com shaders pré-loadados ali, né? Ele já vem com shaders pré-carregados e você simplesmente abre o jogo e joga aí tranquilamente. Pessoal, vamos para as nossas configurações, tá? Sem mais delongas, vamos colocar o game aqui em alto, vamos esperar dar um loadingzinho aqui e vamos direto pro game, tá? E com essa configuração do raio a gente já tem um leve ganho aí na nossa iluminação, tá? O jogo melhora bastante a iluminação, texturas também e principalmente os efeitos. Vocês viram que a gente já teve uma queda ali para próximo dos 60, tá? Então o nosso game aí no high, né, pessoal, acaba sendo um bom preset aí, né? Que ele une um desempenho interessante e com um gráfico também interessante, tá, pessoal? Nos meus testes que eu fiz, e vocês já vão ver, o Ultra acabou sendo o preset aí que mais teve uma queda, né, de FPS, né, já que a gente foi aí do low até pro alto aqui, a gente não teve uma queda brusca, talvez uma média de 30 FPS de queda do low aqui pro alto, né? Então, acaba sendo uma boa escolha você jogar o game aí no alto. É um preset ali que fica numa média interessante de frame rate, tá, pessoal? Vamos seguir aqui para a parte mais do mundo. Pessoal, seguindo aqui para essa parte um pouco mais
aberta, mas que tem uns inimigos aqui pra gente matar também. Vocês podem ver que, apesar da gente estar com o game ali quase no limite dos 60 FPS em alguns momentos, tá? Ele tá segurando muito bem no high ali a 60 FPS com o FSR no Ultra, tá, pessoal? E o FSR 4, cara, é uma coisa incrível, né? Maravilhoso mesmo. E eu só tava perdendo meu tempo aqui girando. Os inimigos estão aqui, ó. Vamos dar uns tirinhos aqui, pessoal. Vamos ver como é que o jogo se sai, tá? Enquanto, nesses momentos de ação aqui, em alguns momentos dentro de naves também, eu já percebi que o jogo ele vai ali pro seu 68, 65 quando a gente tá no high também, tá, pessoal? Até que tá tranquilo aqui por enquanto, tá? O jogo tá segurando muito, muito bem. A placa tá segurando muito bem, na verdade, o jogo. E o desempenho segue ali numa margem muito boa, numa média muito boa, ali de até por volta de 70 quadros também, né, cara? Mas no mundo aberto, eu vou até sair aqui para vocês darem uma olhada. Só vindo aqui para o nosso mundo aberto, tá? Para vocês darem uma olhada, a gente fica nessa média mais próxima dos 60, 64 FPS aí, como vocês já viram. A gente teve uma queda até para 62 agora, cara. Então é mais ou menos aí, por aí que você deve ficar se você tiver, ó, 60, cravou 60 agora. Então é por aí que você tem que ficar se você tiver um RX 7600, tá, pessoal? FSR no Ultra, com o nosso preset ali em High, tá? O jogo fica com a qualidade gráfica já muito interessante com o FSR 4 ativado e com esse preset, e você não vai ter uma perca de desempenho tão grande assim, tá? Então eu diria que talvez seja realmente o ideal para você que quer rodar esse game nessa placa. Mas a gente não vai deixar de testar o game aqui no Ultra, tá, pessoal? Vamos colocar o game aqui no preset máximo que ele tem e vamos ver como é que se sai aí a nossa plaquinha RX 7600. A gente vai ali para casa dos 47, 45 e como eu falei, cara, é o preset que eu acho que tem uma queda maior aí em relação aos presets, aos outros presets, né? Em relação a desempenho, né? A gente teve uma queda de basicamente aí o que? Uns 15 FPS em alguns momentos, né? Então, o Ultra, pô, ele fica bonito, cara. O jogo tá muito bonito com esse preset, tá? Vocês podem ver que as texturas do jogo estão bem, bem caprichadas, olha. Mas é aquilo, cara. Se você quiser jogar no Ultra, você não vai jogar um game desse FPS, um game que tem muita ação, muito combate, muito tiro. Você não vai querer jogar isso daqui, cara, a 45 FPS, a 50 FPS, né? Vai querer rodar pelo menos ali, com uma margem para você ter um 60 FPS mais estável, tá? E vocês viram que a gente tá com a VRAM muito em cima, tá, pessoal? Provavelmente a gente vai ter até problemas de estabilidade por conta disso também. Só que a gente pode fazer aqui é trazer o nosso FSR do Ultra para ali mais ou menos o médio, talvez, a gente colocando o FSR 4 em médio, a gente tenha um ganho interessante. A gente de fato tem um ganho interessante, a gente vai ali para os que 60 quadros, então a gente ganha uns 15 FPS colocando o FSR 4 aí no médio. Eu faria isso, cara? Cara, eu não faria isso. Eu não gosto de usar o upscaling num nível tão agressivo, tá? Porque a gente vai aqui para 720p interno, né? Então o que acontece é que a gente começa a ver alguns sinais de upscaling aqui pesando um pouco mais para o nosso game, tá? Então eu particularmente não recomendaria muito vocês jogarem dessa forma. Eu simplesmente continuaria com o FSR ali, mais ou menos em Ultra, né? No Ultra, né? Que é o qualidade. E deixaria o gráfico do jogo em high mesmo, porque não vejo tanto sentido assim você. Não é um ganho de qualidade gráfica tão excepcional a ponto de valer esse peso todo adicional. Isso aqui é mais para quem tem placa high-end mesmo. Então, para mim, como seria a configuração ideal, pessoal? A gente colocaria o game aqui no high, tá? Deixaria o FSR mantido ali em ultra e simplesmente ativaria aqui a geração de quadros, cara. O jogo com a geração de quadros, pessoal, tá indo mais ou menos ali para casa dos 100 FPS. O jogo fica excepcionalmente lindo, tá? No high com o FSR 4 em ultra. E a gente teve um resultado aquela hora, né, desse teste de mais ou menos ali 60 a 70 FPS e com o FrameGen ativado aí a gente foi lá para casa dos 100, cento e poucos FPS, então tá uma delicinha e é exatamente assim que eu estaria jogando, tá, pessoal? Muito provavelmente eu vou querer jogar esse jogo, vou querer zerar esse jogo na minha placa principal, que é a RTX 4070 Ti Super. Então, em breve eu vou estar trazendo um teste também nessa placa, e assim como também
na RTX 5060. Portanto, pessoal, eu fico aí com mais esse vídeo. Gostei bastante. O jogo tá incrivelmente bem otimizado, até demais se você for levar em conta os outros ports que a gente já teve em Unreal Engine 5, os outros games que a gente já teve em Unreal Engine 5, tá? E realmente tá bem interessante e muito bom aqui, até mesmo na RX 7600, que é uma placa de entrada. Bom, pessoal, é isso aí. Vou ficar muito feliz se vocês puderem também inscrever-se e curtir o vídeo. E é mais ou menos isso aí, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.